Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento, fiquem à vontade para glorificar ao nome santo do Senhor e participar desse banquete que nós estamos reunidos para participar hoje, esse banquete espiritual. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui na presença do Senhor essa noite. Em especial, agradecer o convite do nosso vice-pastor, presbítero Ailton, que nos confiou esse momento para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. Amém? Quero ser bem sucinto. Quem não leu a Bíblia essa semana, eu tenho a informar que nós vamos começar em Gênesis, vamos terminar hoje em Apocalipse. Amém? Só que, para a alegria de muitos, eu vou começar de Gênesis 3, tá? Vamos poupar aí 3 capítulos da Bíblia. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, sentados mesmo, mas com reverência à palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9, eu quero deixar para a nossa meditação, para a gente começar a falar sobre o nosso Deus nessa noite, e essa mensagem tem por tema Deus de aliança. Nós vamos falar muito sobre o nosso relacionamento com Deus nessa noite, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Curva a sua cabeça nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, estamos na tua presença. Pedimos que essa palavra ela possa transformar as nossas vidas e o nosso entendimento. Mas que não seja uma palavra, Senhor, que possa fortalecer apenas o nosso intelecto, mas que possa trazer em nós o teu espírito e a mudança de vida que nós precisamos para continuar na caminhada até alcançar os céus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava ali, antes de entrar nessa mensagem, e meditando na hora que a equipe de louvor estava cantando. Tem tempo que eu não falo isso, mas eu gostaria de reforçar. Faça dessa oportunidade como se fosse a última vez que você tem para adorar ao Senhor. Eu acho que às vezes falta um pouco disso em nós. Eu tenho que entender que todas as vezes que eu abro a minha boca para adorar ao Senhor, pode ser a última vez. E talvez seja. E aí, se for a tua última vez que você vai adorar o Senhor, como é a sua adoração agora? Como está o seu coração? Vamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Amém? Glória a Deus. Relacionamento com Deus. Desde a fundação do mundo, Deus criou o homem e das intenções e objetivos de Deus era fazer com que o homem tivesse relacionamento com Cristo, com Deus, com Pai, Filho e Espírito Santo, com a Trindade. Esse foi um dos principais objetivos para que o homem foi criado. Deus criou o mundo. No livro de Gênesis, a criação nós temos no capítulo 1 e capítulo 2, a criação de todas as coisas e a criação também do homem. No 3, o homem e a mulher foram criados, E nós percebemos que Deus cria um ambiente completamente favorável para um relacionamento. O que significa relacionamento? É a ligação afetiva, homem e mulher, ou pai e filho, essa relação afetiva que nós temos. Pode ser também uma relação profissional, amizade, entre pessoas que se unem com os mesmos propósitos e objetivos, e também o nosso relacionamento o quê? Congregacional, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Veja bem que nós somos seres que fomos criados para nos relacionar com Deus e nos relacionar com os demais. Primeiramente, Deus cria o homem e se relaciona com ele. Aí ele, está legal o meu relacionamento, mas eu preciso fazer também uma pessoa para que o homem possa se relacionar também com essa pessoa. E Deus vai e cria Eva. E assim começa o primeiro ministério e o maior ministério na vida de todos nós, que é a família. Veja bem, quando Deus criou o homem e a mulher,
Ele entregou na mão do homem e da mulher uma igreja para pastorear? Não. Porque ele é o pastor. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu ao homem e à mulher uma família como ministério. É o primeiro ministério criado. É a família. Dentro da família nós fazemos o quê? Nos relacionamos. Nós temos relacionamento de intimidade. O maior ministério que nós temos que preservar por ele é o nosso relacionamento com Deus. Deus se faz presente em tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Testemunhando hoje com um amigo, eu disse a ele: é incrível como a gente não sente vazio. É incrível como a gente, depois de uma perda, consegue se recuperar de uma maneira tão extraordinária, porque Deus preenche todo o vazio que existe no nosso coração. E se esse vazio não está sendo preenchido, eu tenho certeza que você está buscando esse relacionamento em outros lugares e também não está conseguindo preencher, porque este lugar específico só entra Jesus Cristo e a sua relação entre você e ele. Não cabe outra pessoa, não cabe outro evento, não cabe nada nesse lugar. Desde a criação do mundo, o Senhor vem fazendo o quê? Um símbolo do relacionamento é a aliança. E nós começamos aqui pela primeira aliança. Qual é a primeira aliança? A aliança adâmica. A aliança entre Deus e Adão. Deus propõe aqui no livro de Gênesis a primeira aliança estabelecida no Jardim do Éden, onde Deus deu a Adão e Eva o domínio sobre a criação, mas com uma restrição de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 1, 28, a palavra do Senhor nos diz: glória a Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo o animal que rasteja pela terra. Mas veja bem, todo relacionamento ele impõe um limite de respeito. E sempre haverá uma condição para que possamos nos relacionar. E o Senhor diz a Adão e a Eva: desfrutem de tudo isso, mas dessa árvore não comam. E nós somos viciados, infelizmente, nós temos o péssimo hábito de quebrar as nossas alianças. E a natureza humana falou mais alto e fez o quê? Rompeu a primeira aliança. Quebrou a primeira aliança de relacionamento que Deus tinha entre o homem e ele. Quando eles desobedeceram ao Senhor, e aí o pecado entrou no mundo. Veja bem que nos versículos que nós lemos na introdução, Deus passeava pelo jardim procurando o homem e a mulher para fazer o quê? Se relacionar. Nós somos assim, nós precisamos. O que seria da nossa vida sem os nossos relacionamentos? Nós somos carentes de relacionamento. Seja ele afetivo, profissional, congregacional, nós precisamos manter os relacionamentos em equilíbrio. E aí o Senhor vai procurar Adão e Eva naquele momento para se relacionar. E aí a pergunta que vem é: onde você está? Eu quero me relacionar com você. O Senhor essa noite pergunta para mim e para você: onde você está? Eu vim aqui para me relacionar com você. Quantas vezes a gente entra por essas portas e nós não estamos aqui. O nosso corpo está presente, mas a nossa mente está desligada. Queridos, pode ser a nossa última oportunidade. Entenda que esse momento pode sim ser a última oportunidade. Essa semana, o Senhor levou uma pessoa, um dos grandes nomes, assim posso dizer, né? Que foi uma bênção no nosso ministério, ali de Planaltino, o irmão Paulo. O pastor Braz ligou para ele e falou: vou fazer uma visita. Ele atendeu e falou: vou passar um café. Não deu tempo. O Senhor colheu. E aí? Onde eu estou?
Cadê a minha posição para me relacionar com o Senhor? Passamos para a segunda aliança, a aliança noética. Lá vem Deus de novo, Rafa, querendo se relacionar. Vou criar uma nova aliança. O Senhor, após o dilúvio, fez uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. A aliança adâmica foi rompida, foi quebrada. E aí o Senhor viu o caminho que a humanidade estava tomando e falou, peraí, deixa eu controlar de novo e eu vou fazer uma nova aliança. E lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 17, nós vamos ver que o Senhor reestabelece essa aliança com o seu povo. Separa novamente o seu povo para um novo relacionamento com o seu povo. O Senhor, a palavra do Senhor diz assim: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Ponto. Novamente o Senhor restabelece uma aliança. E o que nós fazemos com o nosso péssimo vício? Quebramos novamente a aliança que Deus faz. Parece antigo, né? Mas é muito atual. Quantas vezes nós estamos quebrando essa aliança no meio da nossa semana? Quantas vezes nós vemos aqui, nós comparecemos aqui nos domingos, renovamos a aliança com o Senhor, e aí no meio da semana eu vou lá e quebro de novo essa aliança. Nós estamos viciados desde esse tempo a fazer isso. Mas o Senhor tem misericórdia e vai renovando as alianças. Só que nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Porque chega um momento que pode ser o último momento das nossas vidas e se a aliança estiver quebrada, a coisa não fica legal, não fica boa. É quebrado mais uma vez a aliança. E aí nós chegamos a Abraão. A aliança abraânica. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, uma terra, Canaã, e que através de todas as nações seriam benditas. Esta aliança estabeleceu o povo de Israel e a promessa de vida do Messias. Uma nova aliança agora, Rafa. Deus fala assim, vou reunir vocês de novo, vou colocar vocês novamente na minha presença, vou separar vocês e eu dou uma promessa, eu enviarei o meu filho. Novamente nós quebramos essa aliança. Outra vez nós rompemos essa aliança. E o Senhor vem tentando. E o Senhor vem trabalhando. E chegamos à aliança mosaica. Feita com Moisés no Monte Sinai, esta aliança estabeleceu a lei de Deus, os 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos, outras ordenanças. Para o povo de Israel, como o objetivo de separá-los, para Deus mostrar a necessidade de um Salvador. Deus promete a Abraão que enviaria o seu filho. E aqui Deus mostra ao seu povo separado que a necessidade de enviar o seu filho, a necessidade do seu filho vir e morrer, dele vir e morrer pelos nossos pecados, que é o que nós vamos celebrar aqui essa noite. Relembrar o corpo de Cristo, tomar do que simboliza o sangue de Cristo, comer do corpo de Cristo, para que nós possamos nos manter ativos nessa promessa. E o que o povo de Israel faz? Quebra novamente essa aliança, levanta outros deuses dentro do seu coração. E o povo novamente rompe a aliança. Aí vem Deus de novo, em outra tentativa. E faz o quê? Aliança davívica, através de Davi. Deus prometeu a Davi que o seu reino seria eterno e que seu descendente
se assentaria no seu trono. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo de 12 a 16. Esta aliança aponta para o reino eterno de Jesus Cristo, descendente de Davi. As coisas estão se aproximando. E Deus vem renovando as alianças. E Deus vem renovando as alianças. Vem trazendo o seu povo para perto dele, vem dando a promessa e vem confirmando aquilo que ele vai fazer. E novamente, nós quebramos essa aliança. Tá difícil o relacionamento com Deus, não tá? Como nunca foi fácil se relacionar com Deus. Algo que era para ser tão simples, a gente faz o mais difícil porque a gente quer fazer do simples uma coisa burocrática. Quer se relacionar com Deus. O relacionamento com Deus, meu irmão, é uma coisa muito simples. Porque Deus é simplicidade, Deus é pureza, Deus é amor. Ele se entregou por nós. Até que todas essas alianças foram rompidas. E agora nós chegamos na nova aliança. Louvado seja Deus. Aleluia. É o que nós estamos aqui para viver essa noite, para celebrar essa noite. E anunciada pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias 31 ao 34, a nova aliança é estabelecida por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Ela oferece o perdão dos pecados, restauração do relacionamento com Deus e a vida eterna para todos aqueles que creem. A palavra do Senhor diz, eis que vem dias, diz o Senhor, aqui é o profeta Jeremias profetizando já, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, aquelas alianças que nós ressaltamos aqui. Essa aliança será diferente. No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, o vício de quebrar a aliança com Deus, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias o Senhor disse, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa foi a nova aliança, é a aliança que eu e você hoje participamos. E qual a importância de tudo isso? Veja que Deus falou assim, não mais como aquelas alianças. Veja só o que Deus reservou para nós. Olha só o que Deus reservou para mim e para você. Ele diz que não será como aquelas alianças que foram quebradas. É uma nova aliança. Agora sou eu diretamente com você. Agora sou eu e você. Nós vamos nos relacionar direto. Nós vamos ter um relacionamento direto. Eu vou estar aí contigo. Agora o acesso é direto. É uma nova aliança. Cada aliança prepara um caminho para a próxima, culminando a nova aliança de Jesus Cristo. Todas as alianças que foram quebradas anteriormente, elas apontavam para Jesus Cristo, pelo sacrifício vivo. E o que nós estamos vivendo aqui hoje? Renovando a nossa aliança e o nosso relacionamento com o Senhor. A Santa Ceia é mais do que um rito simbólico, é uma lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. Depois de o homem ter rompido todas essas alianças, Deus ainda veio, se fez carne, morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso direto a Ele, para que nós tivéssemos um relacionamento direto com Ele, porque da outra forma já não estava funcionando mais. E a palavra do Senhor, ela nos diz, lá em Lucas 22, 20, essa é a aliança viva, constante e relacional que o Senhor tem conosco. De mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Não existe mais a lei que nos punia de fora para dentro. Agora existe a graça que nos constrange de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus.
Essa aliança, queridos, que foi firmada conosco, é uma aliança que muitos, que nem Abraão, que nem Davi teve esse privilégio. Às vezes você pensa assim, como Abraão foi um homem usado por Deus de uma referência. Essa aliança aqui, eu e você temos, ele não teve. Nós temos o contato direto com Cristo, nós precisamos valorizar este relacionamento. A Santa Ceia, quando nós participamos, nós lembramos que não fomos apenas perdoados, fomos comprados por um alto preço. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Essa palavra reforça que agora nós pertencemos a Cristo. O pão e o cálice nos fazem recordar o corpo entregue e o sangue derramado, mas também nos convidam a viver a resposta desse amor. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus na sua forma de pensar. Glorifiquem a Deus no seu agir. Glorifiquem a Deus no seu dia a dia. Vocês são os testemunhos vivos de Jesus Cristo nessa terra, desse sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo e a Santa Ceia nos remete a um convite de intimidade. Para que nós possamos nos relacionar, não existe relacionamento sem intimidade. E a Santa Ceia nos faz este momento, um momento de intimidade com Cristo. Um momento de relembrar aquele sacrifício feito lá na cruz. A palavra do Senhor, em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Veja bem, nós estávamos em Gênesis, já estamos em Apocalipse. E Deus está querendo um relacionamento com a gente. E eu posso provar que nós pulamos muitas coisas aqui, mas em todo momento Deus sempre quis na minha e na sua vida foi aliança, foi relacionamento, foi sinceridade, foi reciprocidade, foi amor, foi fraternal, foi ele ouvindo as suas súplicas, você conversando com ele, você agradecendo com ele, você agradecendo a ele por tudo que ele fez. Você tem que entender que Deus é o suficiente, a aliança com ele é suficiente e a existência dele te basta. Nada mais vai te bastar nesse mundo. Se o seu espaço não estiver preenchido com aquilo que Deus, no lugar que ele governa no seu coração, não haverá preenchimento, não haverá nada nesse mundo que vai fazer com que essa aliança não seja quebrada. Todas as outras coisas, elas vão cooperar para que essa aliança ela seja rompida. A sua vida, ela é preservada. Deus não deixa que o inimigo toque na sua vida. Mas sabe o que você vai vivenciar? Sabe o que vai acontecer? Para que o inimigo tente te atingir, ele vai afetar os seus relacionamentos. Ele vai tentar atingir você de uma forma direta. Ele não consegue, porque Deus não permite. Mas ele vai usar o quê? Ele vai usar o seu casamento, ele vai usar as suas amizades, ele vai usar o seu trabalho, ele vai usar o seu marido, ele vai tentar atingir a sua esposa para que o seu relacionamento com Deus seja abalado. O inimigo vai tentar fazer isso. E infelizmente, muitas vezes ele consegue. Com a permissão de Deus, infelizmente, às vezes ele consegue. Por quê? Relacionamento sem reciprocidade, relacionamento sem intimidade, relacionamento onde existe mentira e divergência, não subsiste. Porque Deus não criou relacionamento para isso. A aliança, ela precisa ser preservada, para que nós possamos ter este acesso, a comunhão com o corpo, a esperança futura,
o ato que nós vamos praticar logo nesses próximos minutos nos dá esperança. E eu quero dizer, para que você possa meditar nessa noite, antes que nós participemos deste momento. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paulo diz assim, à igreja de Corinto, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Temos a oportunidade de renovar a nossa aliança hoje. Temos a oportunidade de nos reaproximar de Jesus Cristo. Deus está restaurando relacionamentos nessa noite. Aleluia. Glória, glória, glória. A frase examine o homem a si mesmo. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu estou em pecado. A gente só pega a primeira parte e fala, examine-se a si mesmo, faça essa autoavaliação. E o que a gente fala? Eu vou fazer essa autoavaliação e eu concluo que eu não sou digno, então eu não vou participar do corpo de Cristo. É um erro muito recorrente no meio da igreja hoje. Mas o Senhor deu a instrução. Examine-se a si mesmo e assim coma. Após examinar-se a si mesmo, coma. Se arrependa. Renove a sua aliança. Não pratique as iniquidades que praticava. E coma, porque é necessário viver isso. Aleluia. Porque é necessário fazer diferente de agora para frente. Examine-se o homem-se a si mesmo e assim coma. E assim viva. E assim renove essa aliança comigo nessa noite. Porque eu preciso me relacionar com você. Eis que estou à porta e bato. Eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero aliança. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor nos convida essa noite. Deus maravilhoso, amoroso. Nós vimos quantas alianças foram quebradas. Nós vimos quantos propósitos foram desviados. Mas existe um Deus que pela sua infinita misericórdia, a graça dele nos constrange. A graça dele nos constrange. E hoje, constrangido por essa graça, ele renova a aliança contigo. Hoje você constrangido, você falando assim, meu Deus, eu não mereço. Aí você olha assim, eu não posso, eu me examino e nesse momento eu sei que eu sou indigno. É indigno mesmo. E eu reafirmo, você é indigno, eu sou indigno. Mas a graça de Jesus Cristo me alcançou. A graça de Jesus Cristo te alcançou e ela vai me transformar. O Espírito Santo de Deus vai me convencer de todo o pecado. Essa noite eu me examino, você se examina e nós comeremos. Nós renovaremos a nossa aliança com Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Você crê nisso? Coloque-se de pé nessa noite. A você que está nos assistindo, que você possa ter a sua aliança renovada com o Senhor nessa noite. Eu faço votos de amor, graça e paz e que o Senhor abençoe a sua vida.